Prefeito, vamos começar a entrevista já com o Lucas Calori, nosso editor de política, porque ele é o primeiro, ele manda as perguntas antes dos ouvintes. Garcia, me desculpe, que ele nem dorme, né, quando eu venho aqui, para poder me pôr contra a parede. Então, mas essa é tranquila. Ele noticiou essa semana, aí na coluna Farol, a decisão da Câmara Plena do Tribunal de Justiça numa ação direta de inconstitucionalidade sobre a reforma administrativa de 2021 e criação de cargos. O que o senhor tem a dizer sobre isso? E ele pergunta aqui, o senhor acredita que consegue reverter essa decisão antes das eleições? Bom, o Lucas sempre logo de manhã, né, chutando a bola pro gol, a gente tendo que, antes de aquecer, já fazer uma grande defesa aqui, né, Garcia? É brincadeira. Mas deixa eu lhe dizer, de fato nós tivemos esse julgamento, foi um julgamento em primeiro grau, mas que é feito lá no TJ de São Paulo, e sob essa decisão ainda cabem recursos, né? Porque cabem mais de um recurso ainda. É um recurso para a própria Câmara do Tribunal, para o Pleno, e depois um recurso para as instâncias superiores, no caso o Supremo Tribunal Federal, e a depender da situação, mas acho que não, ainda para o STJ. Então, esta é uma ação ainda que está em discussão. Eu lamento muito, Garcia, que aqui no estado de São Paulo nós estejamos vivendo uma circunstância como essa, não é? Se você fizer um estudo estatístico da quantidade de ações e do resultado de ações de julgamento acerca da constitucionalidade ou não de cargos em comissão, de chefia, assessoramento e em direção no estado de São Paulo, você vai ficar alarmado e abismado. E olha aqui, em grande parte, esses julgamentos foram sobre resultado de trabalhos realizados pelos institutos mais renomados da América Latina. Vou dar dois exemplos aqui, a Fundação Getúlio Vargas, a Escola da Fundação Getúlio Vargas, de Administração Pública, e a Escola de Administração Pública da USP, da Universidade de São Paulo. São elas, talvez, duas das melhores universidades públicas e privadas da América Latina, não falaria nem do Brasil. Então, quando muitas prefeituras, aqui em Rio Claro já aconteceu, já a Fundação Getúlio Vargas, no passado, foi contratada para fazer uma reforma administrativa, o Tribunal de Justiça entendeu que era inconstitucional. Depois, a FIA, não é, ou a FIP, que são duas entidades ligadas à Universidade de São Paulo, a USP, fez mais recentemente, antes de eu assumir um estudo, e antes, isso também foi entendido como inconstitucional em diversas cidades. Quer dizer, a gente não consegue encontrar um cidadão, um cientista, um estudioso, que atenda ao entendimento que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem em relação a essa questão dos cargos em comissão, não é? Isso é uma pena, porque já disse aqui, venho dizendo isso desde a minha primeira aparição pública, falamos nisso. A semana passada foi o Murilo, através de um ouvinte aqui, que levantou, acho que foi o Jefferson, na semana passada, que levantou essa questão, e vou repetir mais uma vez. Se alguém me apresentar um único modelo de gestão corporativa, privada, sem cargos de assessoria, direção e chefia, né, a gente abre mão deste conceito, desta ideia que eu tenho. Volto a dizer, porque aqui também há uma audiência rotativa na rádio, Garcia. Se a gente for para o Japão, lá, Toyota, Honda, por exemplo, eles têm lá chefia, eles têm diretor, coordenador, vice-presidente, presidente, coordenador de RH, diretor de finanças. Se você for lá para a Europa, você vai para a Alemanha, vai na Siemens, lá também tem diretor, coordenador, presidente, vice-presidente. Você vai para os Estados Unidos, as empresas de tecnologia, na Google, na Microsoft, na Apple, você vai na Netflix, tem lá o diretor de produção, que é um cargo em comissão, tem lá o diretor. Então, não há como se fazer gestão séria sem cargos de chefia, assessoramento e direção. Eles têm que ser preenchidos por pessoas capacitadas, isso é óbvio. Eu acho que isso a gente nem precisava falar. Não pode ser uma farra, não é? Mas, conceitualmente falando, do ponto de vista teórico,
não há possibilidade de se fazer uma boa gestão sem cargos de chefia, assessoramento e gestão. Então, é uma situação bastante delicada. Só quero lembrar, não é, que das últimas reformas administrativas, esta foi a primeira, talvez em 15, 20 anos, aí a gente precisaria fazer uma busca mais acurada para poder ser assertivo, não cometer nenhuma injustiça aqui, mas com certeza, não é, dos últimos 15 anos para cá, e já foram duas reformas administrativas feitas, essa é a terceira, pela primeira vez nós não gastamos um centavo de recursos públicos para a elaboração da reforma. Fizemos com servidores de carreira, com o nosso departamento jurídico, enfim, com toda a expertise que a gente tem. Porque no passado, não é, gastou-se milhões com a Fundação Getúlio Vargas, com a USP, com a FIA e com a FIA em consultorias, inclusive noticiadas, não é, por muito tempo aqui na cidade de Rio Claro. Então, nós não gastamos um único real do dinheiro público para contratar uma empresa para ver por que nós já sabemos, eu que sou da área, a gente sabe desta dificuldade que o Estado de São Paulo, os municípios do Estado de São Paulo têm enfrentado aqui em Rio Claro. De toda maneira, Garcia, a gente ainda vai manejar, a gente ainda vai interpor, o departamento jurídico lá da prefeitura vai interpor recursos, tá? E a gente espera que lá nos tribunais superiores, principalmente no Supremo Tribunal Federal, a gente possa rediscutir esta matéria. Então, eu vou até fazer um comentário, porque eu trabalhei muito tempo na Assembleia Legislativa, e é curioso o comportamento tanto do Tribunal de Justiça quanto do Tribunal de Contas. Porque na Assembleia Legislativa, por exemplo, existem mais cargos comissionados do que efetivos, e alguns cargos de maiores salários não se exige nem nível mínimo de instrução. Por que essa diferença de tratamento em relação à Assembleia e em relação aos municípios? Não é só isso, né, Garcia? O próprio Tribunal de Justiça tem cargos em comissão. Agora, para a gente pôr de pé, não é muito difícil. Onde existe cargos em comissão é porque ainda o Ministério Público não interpôs a ação lá no Tribunal de Justiça de São Paulo. E a gente é difícil, porque agora eles consolidaram o entendimento, e se você lê as decisões, né, não são raras as decisões. Não, teve um caso de Rio Claro, inclusive, que havia até um erro formal, que não importa, porque isso não muda muito, mas você vai verificar que lá citava uma outra cidade, ao invés de falar de Rio Claro. Quer dizer, já há um modelo, né, há um entendimento lá, e assim, é muito difícil, né? E as decisões judiciais, no sentido, a maior parte delas também são, porque eles dizem que as atribuições são muito genéricas, né, não são específicas. Mas se você pegar as decisões, elas também são bastante genéricas, né, porque elas não dizem concretamente, olha, este ponto aqui está, este ponto é inconstitucional. Está vendo? Esta atribuição X, porque tem lá diversas atribuições do cargo, esta atribuição X aqui é inconstitucional, essa não é. Então, assim, é muito difícil, né, essa circunstância aqui no estado de São Paulo. Tá bom? Mas eu acho que aprendi desde cedo, Garcia, que a gente tem que manejar os recursos, transitado em julgado essa decisão, mas isso com certeza não deve acontecer antes do final do ano, para responder a pergunta do Lucas, né? Porque esses recursos serão manejados. Dessa vez a gente vai fazer todo o manejo de todos os recursos possíveis, né? O que não foi feito em épocas passadas. Então, isso vai se estender ainda por algum tempo, essa conversa.